desde os 20 e poucos anos de idade, e passei por várias etapas do que a gente chama hoje de inteligência artificial, e eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Tem um passador para me ajudar aqui? E por isso que eu trouxe esse tema, que é Além da Hype, sobre a verdadeira inovação em IA para negócios brasileiros. Porque a gente vive uma transformação tecnológica muito importante, com muitas oportunidades, e a sabedoria também está no jogo que a gente tem mais chance de vencer. E como qualquer onda tecnológica transformadora, ela tem grandes desafios e, ao mesmo tempo, grandes oportunidades. Tá? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha persona. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, licenciado atualmente. Tá? E lá eu fui o criador e presidente, sou o atual presidente do Conselho do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que ajudou a fazer tecnologias, e eu estive à frente da maioria delas, que alcançam aproximadamente 70% da população no Brasil. São tecnologias de inteligência artificial. Óbvio, talvez isso não seja comum a vocês, porque isso fica atrás das marcas dos nossos parceiros, mas toda vez que você abre, por exemplo, o Globoplay, tem duas tecnologias que a gente fez lá dentro. Tá? Toda vez que você abre o aplicativo, por exemplo, do iFood, a IA que orquestra aquilo lá, para o que vai exibir para você, foi a gente que desenvolveu em parceria com a empresa. Então, são tecnologias que ficam atrás das marcas dos nossos parceiros, mas que tem essa conexão entre o que se desenvolve em termos de ciência na academia com aplicações com o setor privado. Tá? Então, o papel do CIA é esse. Fui o presidente da comissão de criação do primeiro bacharelado em inteligência artificial aqui no Brasil em 2019. Tá? Hoje é um tema comum, né? Só no ano passado tinha mais de 40 cursos sendo ofertados no SISU, mas a gente fez isso desde 2019, exatamente por causa dessa conexão com a indústria. A gente já sentia esse problema na ponta e resolveu que já tinha passado do tempo de ampliar essa capacidade de formação de recursos humanos, porque era uma formação apenas a nível de mestrado e doutorado, como especialidade ou das engenharias ou da computação, e à medida que uma área se torna grande o suficiente, você desce mais um nível e amplia essa capacidade de formação, ok? E atualmente sou aqui VP da AI Brasil para a gente tentar levar isso cada vez a impactos cada vez maiores, ok? Então, eu tive à frente de projetos muito relevantes com algumas das empresas que eu já fiz projetos. Veja que é uma atuação muito diversificada, e o intuito aqui é mostrar de que, embora a gente leia muita notícia de fora, aqui no Brasil muita coisa já foi feita. Entende? Para a gente também desmistificar um pouquinho essa coisa que tudo vem de fora, nada acontece aqui. E isso aqui são todos os projetos que eu ajudei a construir em diversas verticais e setores econômicos diferentes, né, com aplicações em energia, em mobilidade, em entretenimento, em finanças, em turismo, em manufatura, percebe? Isso tudo foi feito aqui. Né? Então, nesse bate-papo de hoje, eu queria dividir minha apresentação em dois pedaços. No primeiro, eu queria contextualizar um pouquinho sobre esses desafios que a gente tem em transformar inteligência artificial em produtos, tá? E os desafios por trás disso. E na segunda parte eu vou mostrar e abrir alguns desses cases para vocês, ok? E aí eu vou mostrar essa diversificação de produtos que acontece aqui no Brasil, que você até usa, talvez você só não processou de como isso é tecnologia nacional feita aqui, ok? Então tá bom. Olha só, eu queria começar dizendo que IA obviamente não vem de agora, tá? E os fundamentos do que a gente discute de IA vem de muitas décadas atrás, numa chamada era um pouco mais fundamental, em que isso era, obviamente, muito preso no contexto da ciência, porque a ciência ela é assim, ela trabalha em décadas, né? As aplicações depois vêm num outro momento. Então, os conceitos de IA, eles advêm lá desde a década de 50, e a própria computação, gente, nasceu com o sonho do ser humano de conversar com a máquina.
A área da ciência da computação nasce desse desejo do que a gente chama de teste de Turing, em que, supostamente, quando você conversasse com a máquina, você não conseguiria mais distinguir se estava conversando com a máquina ou com um ser humano atrás daquela máquina, percebe? Esse é o chamado teste de Turing. E adivinha, será que a gente acabou de chegar nesse momento? Parece que sim, não é verdade? Depois de tanto tempo... Isso é uma área muito estudada dentro da computação e das engenharias. Teve vários outros marcos. O principal que eu queria destacar aqui é que a gente passou o que a gente chama de um inverno da inteligência artificial, em que promessas foram feitas lá atrás e depois a área parou. Nada avançou. Não é que nada avançou, avançou muito pouco, de uma forma não perceptível, principalmente fora da ciência, percebe? Isso é chamado grande inverno da IA. E aí, exatamente ali no ano de 2012, aconteceu um marco muito importante e muito impactante numa tarefa de reconhecimento de objetos em imagens, tá? E o que aconteceu naquele ano? Tinha-se grandes benchmarks globais. Se eu tirar um retrato aqui dessa plateia nesse momento, a IA reconhece quantos dos objetos que eu sei que tem nessas imagens. Naquele momento, a IA acertava aproximadamente 68 a 70 objetos a cada 100 em uma imagem. 70 a cada 100, ou seja, 30 ela errava. Ok? E aí, de repente, apareceu uma nova rede neural artificial que, ao invés de errar 30, isso caiu para 15, 12 em um ano. E a ciência, ela não evolui tão rápido assim. Está entendendo? A gente vai dando passos de sair de 30% de erro para 29%, depois daqui 2 anos para 28%. O negócio vai caindo mais lentamente, porque são problemas difíceis, obviamente. E aquilo assustou todo mundo. Eu estava lá. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível que tem algo que andou tanto em tão pouco tempo e estava fora do radar de todo mundo, tá? E é por isso hoje que a gente fala, por exemplo, em veículos autônomos. Você só consegue pensar num produto de veículos autônomos, você só consegue ver hoje reconhecimento facial lá no GovBR, você só consegue ter reconhecimento facial na porta de condomínios por causa dessa evolução de conseguir fazer a máquina entender objetos numa imagem. Está entendendo? Ok? E isso continua avançando com outros marcos. E o último grande marco é o que a gente chama de IA generativa, que a principal tarefa comum para todo mundo é poder conversar com a máquina. Por causa da capacidade que a IA conseguiu de produzir conteúdo, por isso que ela é generativa. E nos trouxe até essa última grande onda, que ficou muito popular de 2022 para cá, mas cujo marco científico deriva aqui de 2017. Desde 2017 e 2018, a comunidade científica enxergava essa disrupção já acontecendo. A gente só não sabia a derivação que isso ia acontecer para produtos, né, em como que isso ia acontecer na materialização de produtos. Pois bem, a evolução científica, ela traz possibilidades, ela traz avanços. Como eu disse, você reconhecer objetos numa imagem é uma tarefa científica. Transformar isso em produtos é você pensar, puxa, agora eu consigo fazer uma direção autônoma. Agora eu consigo fazer uma biometria facial. Entende? E aí, cabe aos empreendedores transformar isso em soluções, em produtos, a partir dessas evoluções científicas. Só que a gente tem alguns desafios para fazer isso. E quando a gente fala em ambientes corporativos, eu reuni aqui 3 tópicos do que eu vi ao longo de mais de 20 anos ajudando empresas a fazer isso. Tá? Ninguém me contou sobre isso. Eu vivi esses desafios ao longo de 2 décadas, ajudando empresas de diferentes segmentos a tentar fazer isso. E qual que é o principal ponto, na minha opinião?
é que tecnologia, até poucos anos atrás, era coisa de empresa de tecnologia. De novo, até pouco tempo atrás, tecnologia era coisa de empresa de tecnologia. Qual que é a novidade que a gente tem nos últimos anos? É empresa de turismo buscando diferencial com tecnologia, é empresa de finanças buscando diferencial com tecnologia, é empresas educacionais buscando diferenciais com tecnologia, e isso é uma grande novidade. Percebe isso? Né? Só que quando a gente vai tentar fazer isso, principalmente para essas empresas que não são nativas da tecnologia, a gente esbarra muito em confundir ferramenta com estratégia. Muito comum. Porque uma coisa é você contratar serviço, outra coisa é você tentar trazer isso para o core do seu negócio e construir estratégia a partir disso. Porque, de fato, a gente tem que falar muito mais em transformação digital e a gente subutiliza o conceito de transformação, porque transformar é algo muito profundo e isso é um baita desafio que estamos passando. Outro ponto muito comum que eu observei ao longo desses anos é terceirizar o futuro sem saber o que você está fazendo, delegando. E, obviamente, eu não posso citar nomes de empresas, mas eu vi empresas muito grandes aqui no Brasil tendo esse tipo de erro estratégico. E aí eu posso citar, por exemplo, um setor econômico que é fácil de visualizar isso. No setor financeiro, tá? Hoje, os bancos são muito mais empresas de tecnologia com dados econômicos do que de economia. Já pararam para pensar sobre isso? Porque isso tem a ver com diversos fatores, inclusive o fato da gente não ir mais em agências, certo? Porque nós somos a geração que a gente tinha que ir na agência para fazer quase qualquer coisa. Lembram disso? E hoje, a gente faz tudo a partir de um device desse aqui. Eu não preciso preciso de alguns gerentes, mas eu preciso muito mais de desenvolvedores, muito mais de tecnologia do que de gerente de atendimento, quanto a gente tinha 20 anos atrás. Então, imagina a empresa desse tipo de setor econômico que terceirizou a estratégia tecnológica por trás do produto. Está entendendo o problema? O negócio, eu não sou NAT tecnologia, eu não sou uma empresa de tecnologia, mas eu tive que me tornar e, de repente, quando eu percebi isso estava terceirizado. Isso é um problema. Tá? E pular a base para chegar ao glamour. Porque o sentimento que a gente tem hoje, e aí eu espero aliviar algumas pessoas ao transmitir isso, é de uma extrema ansiedade. A gente é bombardeado por novidades de IA a quase toda semana, ou só eu que sofro disso? E aí você fica com aquela sensação assim, meu Deus, mas eu nem aprendi o negócio do ano passado. Eu nem entendi para que ele serve, nem como que isso pode me ajudar, nem na minha vida, quanto mais onde eu trabalho. E isso nos gera uma ansiedade muito, muito grande. Né? Só que a armadilha por trás disso é que, primeiro, marketing é importante, mas a gente tem que entender que marketing vai na frente. Não é verdade, gente? Marketing vai na frente. Ponto. Então, quando a gente é bombardeado, a gente tem que entender também que existe ali até testes de mercado sobre coisas que estão sendo desenvolvidas e que a própria divulgação disso faz parte de um teste se vão continuar colocando energia nisso. Porque se a gente cai na hype da ansiedade, a gente deixa de fazer aquilo que dá sustentação para o médio e longo prazo. Eu cansei de atender empresas ao longo desses anos, dizendo, pô, Anderson, eu estou atrasado, me ajuda, e eu queria fazer o negócio em 3 meses. Aí eu falei, boa sorte, não conte comigo. Porque não funciona assim. Nunca funcionou e nunca vai funcionar.
Quando a gente fala de adesão de inteligência artificial, a gente está falando de uma nova etapa de transformação digital. Vou repetir. Quando a gente está falando de adesão em inteligência artificial, nós estamos falando de uma nova etapa de transformação digital. Isso começou com a popularização dos eletrônicos na década de 80 e 90. Depois passou pela adesão aos softwares na década de 90 e início dos anos 2000. Depois, a gente evoluiu para a era da conectividade da mobilidade. E agora com IA. E tudo isso é somatório, não é um substituindo o outro. Eu só consigo usar o banco hoje aqui por causa da convergência dessas tecnologias. Então, se você não fez o ciclo de adesão de software, você não vai começar por IA, ponto. Não existe. Entende? Eu cansei de atender a empresa e, Anderson, eu quero pôr IA, e aí o cara não tem nem RP direito. E estou falando de empresa grande. Ah, eu sou líder do mercado, mas você entra para a cozinha é uma merda. Entende isso? Não dá para pular o fundamento para ir para o glamour. Não dá. E parte, eu acho que do sucesso das coisas que a gente fez, foi de saber fugir dessas encrencas também. Entende? Eu até posso te ajudar, desde que a gente combine que tem etapas a serem construídas, que inclusive não foram feitas em ciclos passados. Eu preciso de software, eu preciso de conectividade, eu preciso de uma maturação digital relevante para aí sim fazer IA. Ok? Pois bem, o que dá para a gente, do que está acontecendo no mundo, quais são talvez os nossos pontos fortes e fracos para a gente tentar extrair o máximo dessa transformação tecnológica? Porque gera ansiedade, a gente vai para a cozinha, mas óbvio que a gente também tem que entender o que tem de possibilidade. O que a gente consegue pensar bem aqui na realidade do Brasil, tá? Primeiro, deixa eu começar com o que a gente não faz. A gente não faz inovação de arquiteturas de IA, tá? Isso ainda é difícil para nós. Não temos sequer infraestrutura decente para fazer isso, tá? Lá no centro de IA, só no ano passado, a gente investiu 50 milhões só para a parte de infraestrutura. Mas só para fazer follow de tecnologia, gente. A gente não consegue entrar na borda do que está acontecendo no mundo. Não temos criações de grandes algoritmos, a gente não fabrica chip, a gente não desenvolve grandes frameworks na base tecnológica. Isso é fato. Tá? Mas a gente tem aí algumas infraestruturas relevantes, a gente tem datasets massivos, a gente tem uma governança razoável e a gente tem alguns focos estratégicos. O que eu estou tentando trazer com isso? Que embora a gente não seja um celeiro de deep techs, mesmo na camada de customização e aplicações, dá para fazer muita coisa. Isso não é nenhum demérito. Embora fique aquele gostinho de poderíamos aproveitar melhor a janela de oportunidade. Mas a gente não vai começar por aí. A gente tem desafios estruturais que não são de agora que a gente vai conseguir resolver. Tá? E para isso, eu costumo colocar aqui pelo menos 3 níveis onde a gente pode tentar extrair valor. Tá? A primeira é o que eu chamo de empresas deep techs, que, ao meu ver, nós não temos ainda nenhum grande case de sucesso. Eu sei que muita gente fica chateado com isso. Mas, de novo, a sabedoria está no jogo que a gente tem chance de ganhar. Não estou dizendo que nunca teremos, mas é mais difícil. Hoje, esse jogo ele custa algumas centenas de bilhões e acesso a muito cash burn para você poder fazer para entrar nisso. Tá? Mas a gente tem, eu listei aqui só algumas, obviamente, o número é muito maior, várias outras que conseguem entrar ali numa chamada de Deep Tech customizada. Isso tem um valor interessante.
E nós temos uma quantidade muito grande de empresas que tem uma excelente adoção e que conseguiu extrair valor disso. Porque isso tem sim valor. De novo, só fica aquele sentimento que dava para fazer mais. E aí a gente consegue fazer coisas assim, uma startup que fez uma IA que passa no teste da OAB. Você tem soluções como na Jus Brasil, que é fantástica, é feito aqui. Vocês já testaram? Você entra lá no processo e aí pergunta para a IA assim, olha, que fase está e quais são os próximos passos? Ele te entrega isso de uma maneira traduzida, gente, que é espetacular. Você precisaria ler muita coisa, gastar um tempo para chegar naquilo e a IA entrega isso para você instantaneamente. É uma solução feita no Brasil, na camada de customização, mas que gera muito valor. Tá? E na customização, você tem uma série de estratégias e técnicas que são implementadas que elas... você pega lá um Large Language Model, faz um retreino, que a gente chama, e consegue fazer soluções como essa da Jus Brasil. Né? Mas a gente não consegue, vamos propor uma nova arquitetura para substituir Transformers por trás do GPT, vamos construir um novo framework aqui no Brasil. Isso está muito, infelizmente, muito distante para todos nós. Tá? Enfim, então, eu queria agora trazer alguns cases de como que essa camada da customização, ela traz soluções reais e geração de valor aqui no Brasil. Por exemplo, eu vou começar com essa solução aqui, que a gente fez para recuperação financeira. Tá? No Brasil tem um chamado mercado de crédito podre, já ouviu falar sobre isso? O que é o crédito podre? Não tem um ativo de garantia, o detentor original da dívida meio que desiste e vende isso em mercado. Então, se você está devendo lá R$1.000, esse seu crédito ele vai ser vendido para o mercado por um valor de face aí de R$10. Tá? Porque ele virou de altíssimo risco. E aí, empresas compram essa sua dívida de R$1.000 por R$10 e vai tentar receber 50 de você. Está entendendo? Esse é o crédito podre. Deu para entender? Tá? Qual que é o desafio aqui? A forma como se atacava esse problema era, eu compro lá de um varejista, por exemplo, os 5.000 devedores de crédito podre daquele varejista. E aí eu vou tentar receber. Qual que era a solução que era colocada no mercado? Eu vou passar ali um desconto fixo, baseado em regras estáticas ou estatísticas, tá? Ou seja, ela é populacional, e eu vou passar uma régua de cobrança para toda aquela massa. Era assim que funcionava, ok? Ela não se adapta ao perfil individual do devedor, e o resultado ou é desconto excessivo ou insuficiente para você resolver aquele BO. Está entendendo? Ok? E a oportunidade que a gente tinha era de personalizar ofertas com IA para maximizar a recuperação. Eu consigo fazer isso se esse processo já não é digital? Não. Não. Lembra lá que eu falei que não dá para pular etapas? Não dá. Eu preciso que estivesse rodando já de alguma forma com uma boa maturidade digital. Né? E aí, o que a gente fez? A gente fez uma solução, eu acho que tecnicamente uma das mais sofisticadas que a gente fez, porque é uma técnica chamada de aprendizado por reforço, que ela aprende interativamente ao longo do tempo. É muito difícil fazer esse tipo de IA. Não é uma IA que você treina e deixa. Você treina e ela continua se adaptando e aprendendo e mudando aquilo que ela entende e o que ela decide. Deu para entender a diferença? Tá? E aí, você treina a IA, coloca ela aí para definir essas políticas de cobrança de uma forma personalizada, ela vai observar, decidir
a oferta de desconto, aprender com o desfecho disso e mudar a sua política. Então, hoje, em termos práticos, eu ligo para ele e ofereço 30% de desconto, ele topa. Aí eu, tá, então eu vou mudar para você, agora vai ser 25%. E isso de modo individual e variável no tempo. É uma IA muito difícil de fazer. Deu para entender o conceito? Ela personaliza. Porque na personalização você ganha escala, você ganha efetividade. Aqui é uma síntese de como isso funciona, né? Então, uma IA com alocação dinâmica, sem desperdício, autônomo e escalável. Por quê? Em tempo, durante o dia mesmo, eu percebo quando determinada política negocial não está funcionando, eu simplesmente vou dando downgrade nela e o sistema sozinho ele se adapta para aquilo que está tendo maior efetividade. Ganhos com isso. Se eu coloco lá no tradicional, o desconto médio ficava lá em 45, com IA o desconto reduziu para 38 e eu aumentei meu ticket médio aqui. Esse valor está normalizado, tá? Por questões de sigilo, mas eu passei de 250 para 320. Imagina isso em escala. Foi um projeto que custou milhões de reais e se pagou em semanas. Porque é absurdamente escalável. Ok? Mudar um pouquinho, ninguém gosta de falar de dívida, né? Todo mundo fica assim, ai, né? Vamos mudar um pouquinho de case, né? Quem tem seguro de carro aqui? Última vez que eu bati o carro, passou 2 semanas e nada tinha sido feito. 2 semanas. E por quê? Porque quando você bate o carro, a seguradora precisa fazer um negócio chamado orçamentação veicular. Tá? E aí tem que ir um perito lá, analisar, fazer peça por peça e blá blá, por isso que demora. Então o que a gente fez? A gente colocou uma IA para que, a partir das fotos que você mesmo tira com o seu smartphone, a IA faça o orçamento instantâneo. Deu para entender? De novo, lembra da convergência digital? Eu conseguiria fazer IA sem o eletrônico? Não. Eu conseguiria fazer essa solução sem conectividade? Até conseguiria, mas eu não te daria facilidade de você mesmo tirar foto. Percebe? Então, esse vídeo aqui, ele explica para eu tomar um fôlego aqui, tomar uma água, mas ele mostra como é que funciona essa solução. Olha só. Vê se sai o som, por favor. Na correria nossa de cada dia, os imprevistos acontecem. Em média, a gente recebe 350 fotos por minuto. É muita foto. São praticamente 16 mil carros batidos todos os dias entrando na ferramenta. O carro vai para a oficina. Aqui o Paulo é quem faz as fotos de cada parte amassada para calcular quanto vai custar o conserto. Ele é perito orçamentista e a tecnologia deixou o trabalho dele mais rápido. Do celular, as fotos vão para o computador. Em poucos minutos, a inteligência artificial consegue calcular o orçamento baseado nas imagens. No começo, até ele duvidava. Todo aquele processo inicial que, para nós entendermos como funciona, é tão trabalhoso que um software ele seria capaz de entender as avarias de um veículo e gerar um orçamento inicial. Então, você duvidou da inteligência? Duvidamos da inteligência artificial. E realmente funciona. Quando eu sentar para elaborar o orçamento, a IA ela já gerou um pré-orçamento para mim, que vai facilitar na questão de ganho de tempo. E aonde eu vou precisar apenas fazer uma verificação, né, incluindo e retirando o que eu entendo que seja necessário. Okay. O Gabriel foi quem... aqui. Percebe? Como se automatiza o negócio, deixava a gente duas semanas esperando, né? Então, na hora que você está... Alguns aí que estão renovando seguro, se
Algumas estão pedindo a foto mesmo sem avaria, a culpa é nossa. Ok? Mas é porque a gente está fazendo outras coisas que vão vir a público aí no futuro. Olha só, eu queria mostrar mais um case aqui, esse aqui na área de saúde. Acho que vou ter que dar o play aqui. Não. Dá um clique para mim dentro do vídeo, por favor. Copiloto, bom dia. Bom dia, Tiago. Como posso ajudar hoje? Copiloto, me ajuda a elaborar um laudo de tomografia do abdômen total. O exame é com ou sem contraste? Com contraste. Certo. Eu selecionei sua máscara padrão. Ótimo, vamos começar. O paciente apresenta sinais de esteatose hepática, nódulo com conteúdo gorduroso na adrenal direita e bexiga vazia. Ok. Mais alguma coisa? Sim, acrescenta ateromatose ortoilíaca, o resto do exame normal. Entendi. Seu laudo está pronto. Podemos finalizar? Sim. Revisei o seu laudo e não encontrei nenhum erro. Quer começar um laudo novo? Sim. Próximo laudo. Entenderam? Veja que eu trouxe um que usa, que a gente chama de dados tabulares, uma que é de analisar padrões visuais em imagens, e esse agora de poder dar ao radiologista a possibilidade dele só falar, ao invés de ficar digitando e catando tecla. Muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais efetivo. Percebe? Mas isso é fazer a máquina entender o que a pessoa está falando. Aí, a gente fez outra coisa muito mais interessante, que é não só a máquina entender, mas fazer ela cantar. Olha só. Eu sou Felipe Vassão e estou aqui para mostrar algumas possibilidades do Voice Studio da Moises. Pediram para eu compor uma música para uma cantora, e eu geralmente mando a demo com a minha própria voz. Mas e se eu pudesse pegar a minha voz e transformar numa voz feminina? Aí a artista vai ouvir a demo já na tessitura dela e vai ter uma noção muito melhor se a música funciona para ela ou não. Vem comigo. Aqui a gente tem os modelos disponíveis criados por AI e eu vou usar a voz da Kate. Aqui está minha voz original. I'm stepping up to something I never thought would be. E aqui a voz da Kate. I'm stepping up to something I never thought would be. I know what I've been thinking in my dream. Eu sou Felipe Vassão e estou aqui para mostrar algumas possibilidades. Deu para entender? Então, você que canta mal pra caramba, mas tem um sonho de cantar, chegou a sua vez. Certo? Sabe aquela situação? Vou dar uma pulada aqui, mas tem outras funcionalidades. Mas o recado que eu queria trazer é isso. Nós temos uma radiografia, em termos de Brasil, desafiadora para a gente conseguir extrair o maior valor da disrupção tecnológica. Nós não estamos mal posicionados, mas na camada de customização, a gente já tem muita coisa feita que chega até vocês. Não somos tão ruins quanto pintam, né? E eu sempre faço questão de trazer alguns dos vários cases que a gente já ajudou a construir para mostrar como já é a realidade, que não é tão feio quanto pintam, mas só fica aquele sentimento de que a gente poderia estar aproveitando, inclusive, a primeira camada, dado o tamanho do nosso país, de ser uma das 10 maiores economias do mundo, tá? Para que a gente aproveitasse a onda tecnológica melhor. Porque se tem uma coisa que a história nos ensina, é que em ondas, grandes transformações industriais, timing é tudo. Timing é tudo. Os resultados são muito diferentes de você fazer isso agora ou daqui 50 anos. Percebe? Então, isso que fica como desafio, e embora a gente tenha esses desafios, muita coisa foi feita e muita coisa está sendo feita para dar ganhos de competitividade para as nossas empresas aqui no Brasil. Obrigado, gente.